O homem, ele sofre muito na Terra. E é independente da geração. Quando eu vou ler a Bíblia, assim, e vou prestar atenção nas histórias, eu vejo que mulher, na vida do homem, realmente foi um negócio muito complicado de se lidar. E hoje, com esse negócio de internet, de TikTok, Instagram, eu vejo realmente que o coração do homem, a mentalidade do homem tá lidado com aquilo, tá fidado naquilo. Porque olha só, tudo quanto a gente faz merda na vida é porque a gente não tá fazendo nada. Nenhuma pessoa que tá ocupada demais ela vai conseguir fazer merda. Isso eu falo por experiência própria e de acordo com a Bíblia. Que eu analisei e foi essa a conclusão que eu tirei, não sei vocês, mas pensa comigo. Quando você tá ocioso, fazendo nada da vida, tá com o celular na mão, você simplesmente tá fazendo nada, você não tá progredindo nada e não tá fazendo nada. Agora olha só, vem aquele desejo no seu coração de simplesmente abrir a pornografia e meter dali, entendeu? Não é uma coisa que, por exemplo, cai ali do céu ou teu amigo vai e te cutuca e te mostra. Não, mano. Você tá fazendo nada. Você tá absolutamente fazendo nada sozinho na tua casa, no teu quarto, no banheiro e simplesmente vem aquele sentimento, emoção, aquela seta maligna na tua mente e você simplesmente cai. Mas eu entendi que é por exatamente estar fazendo isso. Nada, ociosidade. E olha só o que a Bíblia relata pra gente. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e ociosidade. Ou seja, a Bíblia ela fala claramente aqui, no livro de Ezequiel, fala sobre Sodoma e Gomorra. Cara, tava todo mundo sem fazer nada. Eles não tinham trabalho e eles tinham fartura de pão. Se tá todo mundo sem trabalhar, tá rico e tem fartura de pão, o que a gente vai fazer? Tocar música? E a Bíblia relata em Ezequiel 16:49 que exatamente por causa da ociosidade daquela cidade veio a iniquidade. É o que a gente consegue entender sobre isso, é que, por exemplo, quando você está no teu conforto, você não vai pensar em, por exemplo, abrir a Bíblia ou ler. Não vai pensar em, por exemplo, pegar todas as atividades que teve no Enem passado e estudar sobre aquilo. Você simplesmente vai querer fazer a vontade da tua carne. E por que eu falo logo em questões de mulheres? Mano, a maior parte dos usuários de conteúdo sexual somos nós, somos homens. Certo que também tem mulheres. Assim como eu tô falando da ociosidade para nós que somos homens, eu também falo da ociosidade para vocês que são mulheres que estão assistindo esse vídeo. Porque masturbação é algo que todo mundo faz e tá ali em fácil acesso, em qualquer lugar você consegue fazer isso. Claro, você estando sozinho em um ambiente que você consegue ter o conforto. Mas o que eu quero falar é que, por exemplo, você faz isso em excesso, acaba virando vício, e vício acaba te atrapalhando muito. Mas tudo está ligado ao desejo do coração e o quão ocioso você está. O que é ociosidade? Você não fazer nada. Você não trabalha, você não estuda, você não simplesmente não corrige sua vida para que você possa levar em conta, fazer um projeto ou completar um projeto. E a gente consegue ver o pecado do homem através da mulher lá na Bíblia. Olha só, vou destacar alguns exemplos. 2 Samuel capítulo 11, versículo 1. Tava ali uma guerra em Jerusalém. Davi olha pra Joabe e fala bem assim, mano, vai pra guerra lá. Aí Joabe é funcionário do rei Davi, fala, beleza, vou pra guerra, joia. E Davi fica o quê? Vai pra guerra também? Não, Davi ele simplesmente fica lá no palácio. O que tem no palácio? Mulheres, pessoas jovens, tomando banho, porque tomam banho. E Davi tá lá na janela, olha lá pra baixo, o que tem lá? Uma mulher tomando banho. Mulher de quem? Tá lá, Betseba, mulher de Urias. E Urias era funcionário também de quem? Joabe. Então tava todo mundo homem na guerra, Davi tava lá fazendo nada. Ele olhou, a cobiça veio no coração de Davi por estar fazendo nada, por estar ocioso, olhou Betseba, pegou Betseba. E olha só a história continua, mano. Saca só, Davi teve a grandiosa ideia de chamar Urias, marido de Betseba, convidou ele para uma festa. Ô Urias, meu amigão, vem cá, bora festejar aqui. Aí Urias olha pro lado e falou, mano, você tá maluco? Você tá doidão das ideias? A gente tá em guerra, você quer que eu festeje com tu? Eu vou aceitar ali beber com você. Mas, pô, eu não tô fadado até essa liberdade toda de ficar festejando enquanto meus colegas estão lá no exército batalhando, perdendo suas vidas, enquanto eu tô aqui festejando com você. Vou aceitar, mas pra casa eu não vou.
Aí Davi olha assim, rapaz, vai pra casa, bebe aqui um pouquinho, vai lá e pega a tua mulher. Por que Davi pensou isso? Porque Davi tinha pegado ela naquela época, não tinha camisinha, naquela época não tinha saco ali de sacola, né, entendeu? Os mais velhos sabem o que eu tô falando. Não tinha. Então, Urias pegando a mulher dele, o filho que fosse ter poderia ser de Urias, e Deus tá fazendo o quê? Olhando lá de cima, falando, Sabe aquele olhar de desprezo? Isso aí não vai dar certo. Aí Urias, como um soldado, bebe com Davi e a Bíblia fala assim, ele ficou lá na porta lá do templo, sabe? Do castelo lá de Davi. Ele falou assim, ó, vou ficar aqui, vou dormir aqui, não vou pegar minha mulher, não vou para casa, não tô nem no tempo, não tô na época. Vou ficar aqui, quando amanhecer eu vou voltar para lá pro exército. Aí Davi vê aquela situação, acorda, né? Ai, que bom dia, nossa, meu plano deu certo. E olha o infeliz lá na porta. O que aconteceu? Ele simplesmente olha assim e fala, mano, tu não foi não pegar tua mulher? Aí Urias fala, não foi não, mano. Tá todo mundo lá morrendo na guerra. E eu vou ficar pegando minha mulher? Vou nada. Aceitei a bebida porque é tu, meu amigão, rei aqui de Jerusalém. Aí Davi coça a cabeça e fala, rapaz, o que eu vou fazer com tu? Tá bom, pode ir lá. Aí chega no capitão lá do exército, fala bem assim, mano, coloca Urias lá na frente, no primeiro pelotão, porque o primeiro pelotão morre rápido, morre mais rápido, mais fácil. Aí o soldado, né, falou assim, rapaz, lá no primeiro pelotão, você quer mesmo que eu coloque? Coloca, vai, coloca lá. Tá bom, colocou Urias lá, o que aconteceu com Urias? Morreu. E Davi falou, supimpa, agora Betseba pode ser minha mulher porque ela tá viúva. E Deus lá de cima olhando tudo. E a história é que Deus, através daquele pecado de Davi, levou Samuel, que era o sacerdote daquele tempo, para falar com Davi. Falou, Davi, você fez uma coisa muito errada, muito feia. Aí Davi viveu a vida dele normalmente, nasceu o menininho. Uma semana depois ficou doente. Ficou doente, morreu. Aí Davi ficou perplexo, rasgou assim a roupa dele, ficou lá uma semana de jejum e oração. Senhor me perdoa, Senhor me perdoa, Senhor me perdoa, Senhor me perdoa. Através daquela uma semana, e a vida do menino foi-se embora, né? Não tem como voltar a viver. Morreu. E aí Deus vai e perdoa. Mas olha só o que acontece. Por causa desse negócio que aconteceu com Betseba, nasceu Salomão, outros filhos de Davi com Betseba. Mais pra frente, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vê que o filho de Davi pegou a própria irmã, pegou mesmo, vocês sabem o que eu tô falando, pegou a própria irmã, o filho de Davi pegou a mulher de Davi e rolou isso tudo. Ou seja, Deus perdoa, joia. Mas por causa das ações de Davi aconteceu tudo isso. Não é como se Deus fosse me perdoar ou te perdoar ou perdoar Davi e vai estar tudo bem, não vai ter ação e reação. Toda ação tem uma reação e a gente está aqui vendo o relato do que aconteceu com Davi, e a gente vai e comete a mesma coisa que ele. Ociosidade. Mano, quer parar de ver conteúdo sexual? Quer parar de se masturbar? Melhor coisa que você faz é, por exemplo, sai da tua casa, vai soltar uma pipa, vai jogar uma bola, pega um livro físico, vai pra rua, vai ler, estuda. Se você for uma pessoa que não é tão crente assim, não crê que Deus pode te salvar, agora, se você for crente, faça ali um devocional, jejue pelo menos uma vez por dia, jejue uma vez na semana, faz jejum de celular, faz jejum de rede social. Sabe esse Instagram teu? Apaga, TikTok, apaga. Mano, pior coisa é você dar a sua energia em uma... Tá me entendendo? É tua energia que tá se saindo de tu, se esvaziando de tu, esvaindo de tu. É tua energia. O que tu ganha com isso, cara? O ruim é que isso, fazendo muitas vezes, acaba ocasionando até em vício. Uma coisa que pode prejudicar teu casamento daqui, sei lá quanto tempo tu vai casar. E se pior ainda, se tu for casado, cara. Sabe o que a Bíblia fala mais sobre isso, além dessa história de que Davi estava ocioso e olhou para Betseba e pegou ela? Existem vários pontos específicos da Bíblia que relata sobre isso. Olha só, Tiago 4:7. Sujeitai-vos. O que é se sujeitar? Se sujeitar é você simplesmente dar o seu corpo e a sua mente para Deus. Você tá ali falando assim, Senhor, eu tô aqui, me usa como ferramenta para tu. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir o diabo, e ele vai fugir de tu. Se você não resiste,
Ele não vai fugir, mas resiste, cara. Pega esse celular, taca na parede. Não precisa de celular pra viver. Sai fora disso, cara. Celular é tua arma. Celular é o que te faz pecar. Arranca, desinstala, tira a internet, sabe? Porque, por exemplo, é uma luta espiritual também. É uma luta da tua mente, não é uma luta apenas física. Porque o diabo ele é sujo, o diabo é traiçoeiro, ele sabe que você cai nisso. E se você dá lugar para isso, ele vai vencer tu. Sabe o que eu tô falando de TikTok, Instagram? Quando você vai ver lá o algoritmo, eu já falei isso, fiz um vídeo aqui sobre redes sociais. Quando você tá lá no TikTok, coloca bem assim, eu sou homem. Primeira coisa que vai aparecer lá no teu TikTok, vai aparecer lá assim, a mulher rebolando lá. E mesmo assim, tá lá no TikTok, Instagram, se você coloca no algoritmo assim, eu sou homem, vai aparecer mulher. Você querendo ou não, porque esse é o algoritmo. Esse é o conteúdo que a internet tem a te oferecer. Então, mano, simplesmente para com isso. Simplesmente sai desse conforto que tu tá. Para de ser ocioso, para de ser desocupado. Só para. Vai inventar de fazer alguma coisa. Tem violão, guitarra, baixo, violino, teclado, tudo. Bateria, vai fazer uma música, vai cantar, vai assistir um vídeo do YouTube, sei lá, sem ser pornografia também, né? Porque qualquer coisinha é uma armadilha na nossa mente. Até jogando um joguinho tem mulher pelada lá, infelizmente. Ainda mais, mano, a gente precisa desbostificar a nossa mente com conteúdos que possam nos favorecer e nos elevar a nossa autoestima, cara. A gente consome conteúdo e qualquer canto que faz é abaixar nossa autoestima, abaixar, sabe? A gente precisa lutar contra isso, porque se a gente não lutar, a gente vai ser vencido. Eu acho que você não quer ser vencido.